A cidade de Kiev, em meio a uma dança de sombras e luzes, se tornou o palco de uma batalha silenciosa. Aviões de grande porte, símbolos de poder e destruição, cruzam os céus, enquanto a população observa, apreensiva, os ecos de operações aéreas que mudam o destino de uma nação. O que realmente está em jogo quando as alianças internacionais mantêm os olhos fixos nessa cidade? As ruínas do distrito de Brovár contam uma história que vai além da destruição visível. O que se esconde por trás dessa cortina de fumaça? Kiev não estava preparada para o que aconteceu. Enquanto a cidade se ajustava a ataques menores, uma operação de grande escala desafiou todas as expectativas. Dispositivos aéreos, com tecnologias que parecem saídas de um filme de ficção científica, sobrevoaram a capital, testando suas defesas de maneiras que ninguém poderia imaginar. O que está por trás dessa nova onda de ataques? Especialistas já falam em estratégias invisíveis e manobras sofisticadas. A pressão sobre os residentes e autoridades só aumenta, e a pergunta que fica é: estamos realmente prontos para o que vem a seguir? Nas regiões periféricas de Kiev, relatos sobre impactos em locais considerados de relevância estratégica trouxeram à tona uma série de discussões sobre as possíveis intenções por trás dessas ações. A preocupação crescia à medida que especialistas debatiam se os alvos estavam relacionados à infraestrutura militar, logística ou comunicações essenciais. A incerteza levou os moradores a um estado de vigilância constante, com as famílias procurando abrigos e preparando planos de contingência para lidar com novas emergências. Essa realidade também exigiu uma resposta rápida das autoridades, que intensificaram as patrulhas e reforçaram os pontos de segurança em áreas sensíveis para evitar novos incidentes. Enquanto isso, líderes políticos e sociais trabalhavam para manter a coesão social em meio a um cenário desafiador. Foram realizadas reuniões comunitárias, pronunciamentos públicos e campanhas de conscientização, todas com o objetivo de transmitir uma mensagem de resiliência e esperança. A ênfase estava em destacar que, mesmo em tempos difíceis, a união e a solidariedade eram fundamentais para atravessar a crise. Organizações de apoio humanitário também se mobilizaram, oferecendo suporte psicológico e assistência básica para aqueles afetados diretamente pelas operações, o que ajudou a amenizar, mesmo que temporariamente, o impacto emocional sobre a população. Contudo, não se pode ignorar o fato de que a sensação de segurança foi fortemente impactada. As ruas de Kiev, antes cheias de vida e movimento, apresentavam um novo ritmo, com os cidadãos ajustando suas rotinas para evitar riscos e garantir a segurança de suas famílias. Essa adaptação incluía desde horários modificados de funcionamento de serviços públicos e escolas, até a criação de planos de evacuação para casos de emergência. As autoridades locais destacavam que medidas adicionais de proteção estavam sendo estudadas para oferecer uma resposta mais eficaz a possíveis futuros incidentes. No cenário internacional, a situação chamou a atenção de diplomatas e representantes, que passaram a ponderar as consequências de um prolongamento dessa nova fase do conflito. O debate sobre as melhores formas de intervir ou apoiar a região se intensificou, dividindo opiniões entre aqueles que defendiam a continuação de uma postura firme e os que pediam a intensificação de negociações diplomáticas para evitar uma escalada. As reuniões em cúpulas internacionais passaram a incluir pontos específicos sobre o impacto que essa situação poderia ter na estabilidade da região e nas alianças políticas já existentes. As respostas dos aliados foram diversas e refletiram as diferentes abordagens adotadas por cada nação. Houve declarações formais de apoio e promessas de auxílio logístico e técnico, enquanto outros apelavam para uma análise mais cuidadosa das ações futuras para evitar um agravamento ainda maior da situação. Observadores de política internacional perceberam que os recentes acontecimentos serviam não apenas como um alerta, mas como uma mensagem clara. Qualquer tentativa de alterar o equilíbrio de forças ou introduzir novas variáveis ao conflito seria acompanhada de perto e tratada com medidas correspondentes. Ao mesmo tempo, especialistas políticos apontaram que essas ações poderiam ter motivações múltiplas, desde a pressão por concessões em futuras negociações até
até a demonstração de poder para reafirmar a influência na região. Era evidente que, para todos os envolvidos, os desdobramentos futuros exigiriam uma análise cuidadosa e uma resposta que considerasse não só as implicações imediatas, mas também as de longo prazo. A situação em Kiev se tornava, assim, um ponto de referência para discussões sobre segurança, diplomacia e a resiliência das nações em meio a desafios complexos. Apesar dos obstáculos e do cenário cada vez mais desafiador, Kiev continua a se ajustar e desenvolver estratégias para enfrentar essa nova e complexa realidade. As operações em andamento e as respostas rápidas das autoridades e da população ilustram a complexidade de uma situação em que cada decisão tem peso não só para o momento atual, mas para os impactos futuros. O governo local tem intensificado esforços para implementar políticas de resiliência e fortalecer a infraestrutura da cidade, garantindo que as respostas a possíveis incidentes sejam cada vez mais eficazes. Planos de evacuação, programas de treinamento comunitário e reforço de abrigos seguros têm se tornado prioridades na agenda de segurança. Além disso, a cooperação com aliados internacionais e organizações humanitárias tem desempenhado um papel importante para sustentar a moral e a coesão social. A assistência externa em forma de recursos logísticos e suporte técnico tem permitido que a capital mantenha a continuidade dos serviços essenciais e a proteção dos moradores. Centros de apoio foram montados para oferecer ajuda psicológica, assistência médica e suporte material para as comunidades mais impactadas, destacando a importância da solidariedade em tempos de crise. O cenário político mais amplo continua a evoluir conforme os líderes locais e internacionais consideram os próximos movimentos estratégicos. Diplomatas e especialistas discutem intensamente os possíveis caminhos para manter a estabilidade regional, sabendo que cada ação pode ter implicações significativas nas alianças e na diplomacia global. Reuniões e cúpulas internacionais, muitas vezes realizadas em caráter de urgência, têm focado em medidas para evitar uma escalada maior do conflito e buscar soluções que possam trazer alívio a longo prazo. Enquanto isso, as famílias em Kiev seguem ajustando suas rotinas, muitas vezes adaptando-se a condições incertas e tomando medidas preventivas para garantir a segurança. As ruas da cidade, antes vibrantes e movimentadas, agora refletem um ritmo mais cauteloso, com as pessoas adotando novas estratégias de proteção e permanecendo atentas às atualizações das autoridades. Escolas, empresas e serviços públicos reorganizam suas operações, introduzindo horários alternativos e medidas de contingência para minimizar riscos. As respostas coordenadas a essas circunstâncias refletem uma resiliência que se tornou símbolo de perseverança, destacando a capacidade de adaptação e inovação diante das adversidades. A situação em Kiev serve como um estudo de caso sobre como comunidades e governos enfrentam crises complexas, exigindo decisões rápidas e bem planejadas. A observação constante dos efeitos sobre a população e o cenário político ajudam a moldar as abordagens futuras, tanto para proteger vidas quanto para manter a ordem e a funcionalidade da capital. Com cada dia que passa, a necessidade de ponderar cuidadosamente cada passo aumenta. As estratégias discutidas e adotadas hoje moldarão não apenas o presente, mas terão um eco em toda a região por muitos anos. Neste cenário, a colaboração entre diferentes setores da sociedade e a união entre os cidadãos são elementos essenciais para garantir que Kiev continue a resistir e evoluir, mesmo em meio às incertezas e desafios.